sim, com certeza. Hoje, olhando para trás, quando eu comecei a estudar, eu achava que eu, por exemplo, eu não precisava fazer prova, não podia fazer prova naquele ano, embora eu tivesse ouvido de outros concursados, eu tinha amigos já promotores que me diziam assim, vai fazer prova, vai fazer prova. E eu pensava assim, não, mas eu não posso fazer prova, fazer questão, se eu ainda não esgotei o conteúdo, se eu ainda não li essa doutrina. Como que eu vou fazer uma questão, por exemplo, de execução em processo civil, se eu nunca li isso na vida? Então, eu tinha esse pensamento de que antes de fazer prova, eu precisava formar uma base e estudar. Em razão disso, eu não tinha o hábito de fazer questões diariamente, não viajava para fazer prova e nem precisava viajar, eu nem imprimia para fazer em casa. E eu também não tinha o hábito de lei seca todos os dias. Eu queria formar uma base. E o que aconteceu? Eu comecei a identificar que eu precisava incluir nos meus estudos diariamente lei seca e questões, resolução de questões para passar em primeira fase. Quando eu introduzi isso, e infelizmente demorou muito, eu demorei mais de 2 anos para, acho que, cair a ficha. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a subir drasticamente minha pontuação. Então, se antes eu ficava ali embaixo, eu comecei a subir. E isso não significa que eu estava esgotando aquele conteúdo, não. Aquele conteúdo que eu disse anteriormente, execução em processo civil, que eu nunca tinha lido, eu fazia uma questão, errava, porque eu não tinha noção, nunca li aquilo. Mas falava, peraí, agora eu vou ler. Quando eu ia corrigir, eu ia abrir ali, estudava, fazia, eu tinha fichas de erro, anotava o que eu tinha errado nessas fichas que me acompanharam até a minha última prova oral, de suma relevância. E aí eu comecei a ver que eu deveria, sim, botar a lei seca todo dia e fazer questões. Isso deu um boom na minha pontuação, assim, de subir de 10 a 15 a 20 questões a partir do momento que eu inseri a lei seca todo dia, de forma concomitante com a resolução de questões e o hábito de fazer prova. Eu imprimia provas, eu não tinha dinheiro para viajar, para fazer, e achava que eu não estava preparada no início, e aí eu imprimia as provas do último concurso de Minas Gerais. Eu imprimia, sentava no sábado, resolvia e fazia uma por mês, aproximadamente. Entendi. Show de bola. Me conta uma coisa. Tu passou quanto tempo para fazer a primeira prova? Você falou aí que tinha uma preocupação com formar a base e tal, e passou aí um tempo sem fazer provas, nem em casa você fazia. A tua primeira prova real foi com quanto tempo de estudo? Assim, eu fiz uma prova antes de começar a estudar, mas porque eu falei, vou começar a estudar para concurso, quero ter uma noção. Que foi a prova do Ministério Público, acho que do Distrito Federal, que foi no final de 2015. Mas isso foi bom porque eu nem tinha começado a estudar, eu fiz essa prova porque eu queria saber como era o concurso. E estava de carro, eu morava em Goiás, Brasília era perto, fiz e vi que eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Daí eu resolvi estudar para concurso. E fiz uma prova também em Goiás em 2016, que era meu estado e o trajeto era fácil, mesmo não tendo formado base. Fora essas, eu demorei aproximadamente uns 2 anos depois de estudar para começar de fato a viajar e fazer prova. Mas isso porque eu não tinha condições financeiras de viajar. Entendi. Então, se eu tivesse, talvez teria um pouco antes, mas aí eu comecei a fazer em casa, passado esse período, e quando eu percebi a necessidade disso, eu comecei a imprimir e fazer em casa. Agora, sabe de uma coisa? Esse teu relato, você falando aqui, eu tive algumas lembranças. É extremamente comum que a estagnação esteja nesses 2 pontos que você falou. A ausência de questões e a ausência de lei seca. O candidato às vezes chega, tô cansado, tô aqui há 2, 3 anos, não saio de 50, de 60, eu já estudei meus materiais, já vi, já reli. Aí a gente questiona, e a lei seca, e as questões? Eu vejo ali em final de semana, cara, é todo dia. Você já é um candidato que está há 2 anos, com certeza 2, 3 anos, você já passou pelo material, já passou pela doutrina, está na hora de focar na bolinha certa, né? Tá na hora de focar no gabarito, buscar acertar as questões, e você só aprende a resolver questões resolvendo, não tem jeito.